Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e eu assisti com um pouquinho de atraso ao Christopher Robin, que é a nova versão live action da Disney sobre a história do Ursinho Pooh, Tigrão, Ió, Leitão, essa galera toda que a gente já conhece há tanto tempo. O filme conta, como vocês já podem perceber, a história do Christopher Robin, que agora ele já cresceu, já é um homem de negócios com a sua esposa, com a sua filha, ele vive soterrado com aquelas responsabilidades típicas dos adultos, até que um belo dia ele reencontra o Ursinho Pooh e ele retorna ao Bosque dos 100 Ares, onde ele reencontra o Tigrão, o Leitão, o Ió e essa galerinha toda. O filme é dirigido pelo Mark Forster, que tem uma carreira bem peculiar, porque ele dirigiu o Guerra Mundial Z e o Quantum of Solace, que são dois filmes que sugerem que o Mark Forster não tem muito tato para blockbusters de ação. Mas ele também dirigiu o Caçador de Pipas, o Mais Estranho que a Ficção, o Em Busca da Terra do Nunca, com Johnny Depp, que inclusive tem bastante a ver com esse Christopher Robin. E aqui nesse filme, ele aposta numa abordagem bem sensível e quase realista, não chega a ser sombria, mas é uma abordagem um pouco mais melancólica. E é curioso porque o Ursinho Pooh, eu vou confessar pra vocês, ele não foi um personagem muito presente na minha infância. Eu vi umas animações quando eu era criança, mas eu não me lembro de muita coisa, eu não tenho um apego emocional tão grande por esses personagens. E foi interessante perceber que logo nos primeiros 5 minutos de Christopher Robin, eu já estava absolutamente investido no que estava acontecendo, e eu já estava me importando com aqueles personagens, com o Pooh, com Christopher Robin, com todos eles. E o Mark Forster, nesse filme aqui, ele conduz os eventos, as histórias e o desenvolvimento dos personagens com uma sensibilidade muito sincera. Eu confesso pra vocês, em certo momento do filme, escorreu uma lagriminha daqui do meu olho, porque ele envolve o espectador num clima bem nostálgico e bem honesto e bem caloroso, e o filme ele discute basicamente o quão importante é a gente não deixar de lado completamente aquela leveza característica da nossa infância. Quando a gente é criança, a gente enxerga o mundo com um fascínio de quem acabou de chegar na Terra. A gente descobre as coisas com um olhar mais curioso e mais ingênuo. E aí quando a gente vira adulto, o cinismo passa a entrar um pouquinho mais nas nossas personalidades e a gente começa a ficar um pouquinho mais chato e um pouquinho mais exigente demais com as coisas. E o Christopher Robin, ele é um filme que lembra um pouquinho de como é bom a gente não deixar de lado completamente essa leveza, essa pureza de quando a gente era criança. Esse é um filme, para usar o clichê, é um filme que foi feito para conversar com a criança que existe dentro de cada um de nós, vamos dizer assim. Ele não é um filme especificamente para criancinhas, mas ele é um filme que pode conversar com todo mundo que ainda vai identificar essa mensagem lá no fundo. E a direção do Mark Forster, junto com a direção de fotografia, imprimem muito bem esse senso de nostalgia e melancolia, e até um pouquinho de bucolismo, vamos dizer assim, em algumas passagens, como por exemplo ao empregar a câmera na mão e uma paleta de cores um pouquinho mais dessaturada, mas nunca cinzenta em excesso. Ou seja, é um filme que coloca o espectador dentro da cena, junto com aqueles personagens, e a gente sente o que aqueles personagens estão sentindo. É um filme emocionante, com momentos tocantes. A atuação do Ewan McGregor é uma atuação muito importante porque é uma atuação que compõe o Christopher Robin como um personagem que ao mesmo tempo ele se tornou um adulto chato, cheio daquelas obrigações aborrecidas, e que lá no fundo ele carrega uma vontade de reexperimentar tudo aquilo que ele sentia quando era criança. E conforme o filme vai passando, o próprio personagem, ele descobre a falta que faz a pureza da infância. Então você acompanhar esse arco dele redescobrir o que tornava a infância dele tão especial, acaba sendo tocante. E os outros personagens, o Pooh, o Tigrão, o Ió, eles também funcionam maravilhosamente bem dentro da lógica do filme. O Pooh, ele é um personagem com aquela visão de mundo bem simples e bem ingênua, e ele desperta algumas risadas bem bacanas. Tem um momento onde ele chega numa estação de metrô e ele vê o caixa dentro daquela gradezinha, ele pergunta, por que esse cara está dentro de uma jaula, sabe? Com uma sinceridade tão divertida, mas ao mesmo tempo, essa inocência dele serve para gerar algumas reflexões bem bacanas. O Tigrão, ele tem aquele entusiasmo contagiante dele, o Leitão, ele tem aquele medo que pode ser identificado por cada um que sinta medo de fato, e o Ió, ele é um personagem curioso porque ele é um personagem
obviamente depressivo, mas o filme ele consegue encontrar humor nele sem soar ofensivo. Nesse sentido, o Io ele tem muito a ver com a tristeza do Divertidamente. Eu só acho que lá no finalzinho, no terceiro ato, ele começa a criar algumas situações artificiais a fim de chegar num clímax um pouquinho mais movimentado e mais cheio de ação, que é uma coisa que o filme realmente não precisava. Mas fora isso, eu gostei demais de Christopher Robin e o que me conquistou mesmo no filme foi essa sinceridade ao falar sobre como nós, adultos ou os mais velhos e de uma maneira geral, podemos sim abraçar aquilo que tornava a gente tão feliz quando a gente era criança. Agora eu quero saber o que você achou de Christopher Robin. Diga aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, qual a sua visão sobre Christopher Robin, você concorda com o que eu falei ou discorda do que eu falei? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe, se ligue aqui para os próximos vídeos e é isso, um grande abraço e até a próxima.